E então, pessoal, olha só, é muito comum nas nossas vidas, diariamente, a gente não está com vontade de beber uma água muito gelada, por exemplo, ou também não quer beber a água quente. Na verdade, quando se fala em água quente, a gente se refere à água natural, temperatura ambiente. Você não quer beber nem tão gelada, nem tão quente, nem tão natural. O que a gente pode fazer? Vai nesses filtros onde você tem água gelada e água natural e faz uma mistura. Atenção que o que nós vamos estudar aqui é válido somente para a mistura de substâncias iguais e devem se apresentar no mesmo estado físico. O que eu estou querendo dizer? Água com água, álcool com álcool, Coca-Cola com Coca-Cola. Você não pode aplicar o que nós vamos estudar aqui quando você tiver uma mistura de água com gelo. Por quê? Apesar de serem substâncias iguais, não se apresentam no mesmo estado físico. Tá bom? Então não esqueça que nós vamos aprender aqui a calcular, que é a temperatura da mistura. Ela só é válida para a mistura de substâncias iguais e na mesma fase. Tá bom? A minha proposta aqui é a seguinte: eu peguei esse recipiente com 1 litro de água a 40 graus Celsius, peguei um outro recipiente com 2 litros de água, mesma substância, 2 litros de água a 25, e peguei esses dois recipientes e misturei em um único recipiente. Correto? Muito bem. Algumas conclusões. Aqui nós temos 3 litros, evidentemente, a mistura de 1 litro com 2 litros resulta 3 litros. A mistura de água com água vai virar 3 litros de água. Mas o questionamento não é esse. O questionamento é 3 litros de água, mas a que temperatura? Qual vai ser a temperatura se nós colocássemos aqui um termômetro? Qual seria a temperatura dessa mistura de 1 litro de água a 40 com 2 litros de água a 25? Bom, 3 litros de água a... Vamos lá então calcular. Existe uma maneira muito prática de calcularmos essa temperatura de equilíbrio. Eu vou chamar por TEC. TEC ou temperatura de equilíbrio. Como é que a gente vai fazer para calcular a temperatura de equilíbrio? Depende dos volumes, depende das massas, depende dos níveis, depende das quantidades, que eu vou atribuir às variáveis x1, x2, x3. Então ficaremos assim. x1 vezes, vamos atribuir T1, T2, T3 às temperaturas iniciais das amostras. Então, por exemplo, x1 vezes T1 mais x2 vezes T2 mais. Aqui eu misturei somente 2 amostras, mas você poderia misturar 3, 4, N amostras. Então, x3 vezes T3 e vai por aí afora, tá bom? Você pode efetuar a soma desses diversos produtos entre x1, x2, x3, que são massas, volumes, quantidades, níveis, seja o que for, pelas temperaturas iniciais. E atenção, aqui no denominador, a somatória x1, x2, x3 e vai por aí. Já identificado então que x1, x2, x3 são massas, volumes, aqui no caso são as litragens, né? São os volumes de água, mas poderiam ser massas também, tá bom? E as respectivas temperaturas iniciais, eu vou aqui então mostrar para vocês qual é o valor então dessa temperatura de equilíbrio, dessa mistura resultante de 3 litros de água. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Ó? A temperatura de equilíbrio, TEC, vai ser igual a... Então vamos lá. x1 é o volume da primeira amostra de água, do primeiro recipiente, e a sua temperatura inicial. Então aqui vai ficar 1 vezes 40 mais... Ok, né? Bom, aqui o termo x3, T3 e x3 não vão aparecer, porque é uma mistura de 2 amostras só, tá? Bom, vamos lá. x2, T2. Litragens, volume da amostra 2, do recipiente 2. 2 litros na temperatura de
25. Tranquilo? Sobre, vamos aqui no denominador somar x1 e x2, são os volumes. 1 litro com 2 litros. Teremos então uma mistura de 3 litros de água na temperatura de 40 vezes 1, 40, mais 2 vezes 25, 90. 2 vezes 25, 50. 50 mais 40, 90. Esse numerador aqui vai dar 90. 90 sobre 3, resposta 30 graus Celsius. Então, a mistura de 1 litro de água a 40 graus Celsius com 2 litros de água a 25 graus Celsius, né? Essa mistura resultará 3 litros de água na temperatura de 30 graus Celsius. Utilizando, então, a mesma equação, né? A tal da TEC. TEC, muito prática, essa formulazinha, né? Ressaltando, você só aplicará a TEC para mistura de substâncias iguais no mesmo estado físico. Aqui eu estou colocando para uma terceira amostra, que vai estar exatamente bem aplicada aqui nessa questão. 3 amostras de um mesmo líquido, percebeu? Se é o mesmo líquido, é a mesma substância e na mesma fase, que é a fase líquida. Foram misturados em um calorímetro, cuja capacidade térmica não é levada em consideração. Vamos às amostras. 12 gramas, massa, tá vendo? Pode também. 12 gramas a 25, outra, a segunda amostra, 18 gramas a 15 graus Celsius, e uma terceira e última amostra de 30 gramas a 5 graus Celsius. Restabelecido o equilíbrio térmico no interior do calorímetro, qual será o valor desta temperatura? Vamos para a nossa TEC, então. Olha aqui, bem no crítico. TEC vai ser igual a... Vamos às três amostras das misturas. X1T1, então aqui fica 12 vezes 25. Amostra 2, X2, 18 gramas a 15 graus Celsius. E a terceira e última amostra, 30 gramas a 5 graus Celsius. No denominador, X1, X2, X3, 12, mais 18, mais 30, tá bom? Ficaremos assim, então. 12 vezes 250, aqui fica 300. 18 vezes 15, aqui fica 270. 30 vezes 5, 150. 300 mais 270 mais 150 resulta 720. 12 mais 18 mais 30, 60. A temperatura de equilíbrio dessa mistura de 3 amostras no interior do calorímetro será de 12 graus Celsius. Essa daqui funciona da mesma maneira, mas é uma questão somente literal, não apresenta números na questão. Uma massa M de ferro a uma temperatura inicial T. Uma outra amostra de 2 vezes M, 2 massas de ferro, na temperatura de 3T sobre 2. Colocam-se as substâncias, a mesma substância, os dois corpos em contato, e o objetivo é calcular a temperatura de equilíbrio dessas duas massas de ferro. Substâncias iguais, considerando o estado sólido, M vezes T, 2M vezes 3T sobre 2. Vamos até que então só com letra, tá bom? TEC vai ser igual a M vezes T mais
Observa que aqui tem uma fração, então vou jogar um pouquinho mais daqui para cima, tá bom? Vai ficar assim então, 2m vezes 2m vezes 3t sobre 2. 3t sobre 2. Por que eu já fiz aqui assim, esse termo separadamente? Porque a gente já vai poder cortar esse 2 com esse 2 aqui, tá bom? No denominador, a soma das massas, m mais 2m. A temperatura de equilíbrio ali, então, daquelas duas massas de ferro, suas respectivas temperaturas iniciais, vai ser igual a m vezes t, mt. Esse 2 corta com esse 2, então aqui vai ficar m vezes 3t ou 3mt. Legal? No denominador, m mais 2m. Ficaríamos assim então. m vezes t mais 3m vezes t, aqui fica 4mt. Sobre m mais m, 3m. A resposta final da temperatura de equilíbrio vai aparecer em função de T. Então, a temperatura de equilíbrio da mistura vai ser 4T sobre 3. É muito importante que você também se familiarize com questões envolvendo somente variáveis.